Olá, pessoal. Professor Ademir, aqui de Comunicação Empresarial. Eu vou falar hoje sobre a aula 6, que é a dessa quinta-feira, formas de linguagem e de comunicação, tá bom? Vamos aqui verificar os slides, dar uma passadinha rápida neles e depois explicar as atividades da aula de ontem, né? Que era feedbacks na comunicação, e a aula de hoje, que é formas de linguagem e comunicação, tudo bem? Vamos dar uma passadinha nos slides aqui, então. Aqui, formas de linguagem e comunicação. Deixa eu pegar aqui a apresentação. Esconder isso aqui. Então, quais são essas formas de linguagem, então, que nós temos, né? E de comunicação. Nós temos duas, a linguagem formal, que nós vamos estudar agora, e a linguagem informal, né? Nós vamos estudar essas duas. Em um bate-papo, quando você está conversando com alguém, com um colega, ou com seus familiares, né? Ou até na sala de aula, ali onde você já tem uma certa proximidade com as pessoas, nós usamos uma linguagem que não precisa de preocupação. Nós utilizamos uma linguagem tranquila, você não precisa ficar procurando palavras, um vocabulário rico, não precisa nada disso. E aí nós estamos fazendo, então, o uso da linguagem informal nesse momento. Agora, em uma outra situação, quando você não conhece a pessoa, quando você conhece a pessoa pouco, ou você vai fazer uma reunião, né? Aí você vai estar utilizando a linguagem formal. Você precisa dar uma pensadinha antes nas palavras que você vai falar para não soar muito agressivo, para não soar muito informal, é o próprio termo já diz, né? E aí você vai estar utilizando então a linguagem formal. É muito simples essa diferenciação. Então, nessa situação, gente, o que eu queria comentar com vocês? Que nós precisamos dominar essas duas linguagens, tanto a informal quanto a formal. Às vezes, na escola, né, se ensina muito a linguagem formal, e alguns alunos não entendem por que que eles precisam aprender essa linguagem, né? Mas a gente precisa aprender essa linguagem informal, porque nem todas as situações que nós vivemos, que nós vivenciamos, são situações informais. Vai ter um momento que você vai precisar fazer uma entrevista de emprego, vai ter um momento que você vai precisar fazer uma carta comercial, certo? E nessas situações você vai precisar empregar a linguagem formal. Né? A nossa vida ela não é só informal o tempo todo. Nós não estamos rodeados o tempo todo de parentes e amigos. Chega um momento que você vai conversar com uma pessoa estranha, você vai precisar conversar com um chefe, certo? Por isso que é necessário dominar essa linguagem formal também. A linguagem informal nós já dominamos desde pequenos, né? A gente vive em casa, com os pais, com os irmãos, e ali a gente vai aprendendo. A linguagem formal, então, é essa que nós já dominamos. E a linguagem formal a gente precisa saber para ter esses outros momentos aí de formalidades, digamos assim, ok? Então, qual que é a inteligência nisso tudo? A gente precisa adequar a linguagem dependendo da situação, certo? Se é uma pessoa que não conhece, que você não conhece, você vai usar uma linguagem formal. Você não vai chegar falando palavrões, falando palavras baixas, digamos assim, para uma pessoa que você não conhece, né? Você não vai passar uma imagem legal, a pessoa pode se assustar de repente, né? E quais são as características, então, vamos ver agora a linguagem formal. Quais são as características dela? A utilização correta das normas gramaticais, que é a chamada de norma culta, então a gente precisa utilizar de uma forma correta essas normas gramaticais, né? Nós não podemos, numa linguagem formal, falar, por exemplo, os meninos, né? A norma gramatical pede que o artigo os, ele esteja relacionado com o substantivo também no plural masculino, é os meninos, certo? Então a gente precisa ter esse cuidado. A pronúncia clara e correta das palavras, também a gente precisa se organizar com relação a isso, principalmente o gerúndio, né? Quando nós falamos assim, eu não estou estudando muito. A gente precisa pronunciar corretamente na linguagem formal. Eu não estou estudando muito, eu não termino ali, né, com ando, endo, indo.
Então, a gente precisa ter essa pronúncia clara e correta, a utilização do vocabulário rico e diversificado, não podemos ficar repetindo muitas palavras o tempo todo, isso não faz parte da linguagem formal, e também um registro cuidado, prestigiado, complexo e erudito, né, que é uma situação bem mais formal ali. Erudito seria palavras bem, assim, que não fazem parte do nosso vocabulário diário. E situações que nós vamos utilizar a linguagem formal, comunicação formal. Em discursos públicos ou políticos, geralmente se usa uma linguagem formal. Em salas de aula, conferências, palestras, seminários. Em exames e concursos públicos, também nós utilizamos a linguagem formal. Se você for fazer um concurso público que precisa de uma aula didática, por exemplo, ou se você precisa fazer algum, sei lá, texto oral, alguma coisa assim, você precisa utilizar a linguagem formal. Okay? Em reuniões de trabalho, entrevistas de emprego, principalmente entrevistas de emprego, às vezes em reuniões de trabalho, quando você já trabalha numa empresa há muito tempo, dependendo da situação ali, há uma descontração e tal, mas geralmente se utiliza a linguagem formal. Em documentos oficiais, como nós vamos ver na Comunicação Empresarial 2, o ano que vem, comunicações oficiais, cartas, requerimentos, ofícios, nós utilizamos também a linguagem formal, bom? Formal. Agora, as características da linguagem informal. Olha só. Despreocupação relativamente ao uso de normas gramaticais, você não precisa utilizar as normas de acordo com o que rege, né, os livros, o que regem os livros. A utilização do vocabulário simples, expressões populares e coloquialismos, tipo, você pode falar expressões populares, né, quando a gente fala, por exemplo, tempestade em copo d'água, tá fazendo tempestade em copo d'água, ou então, bateu as botas, essas questões de expressões populares na linguagem informal é muito comum e é correto utilizar, ok? Utilização de gírias, igual eu acabei de falar aqui para vocês, né? Tipo, palavrões, dependendo da pessoa que você está conversando, você pode falar palavrão que não soa baixo, não soa agressivo de jeito nenhum. Palavras inventadas, onomatopeias, que são as representações dos sons, gestos, tranquilamente. Uso de palavras abreviadas também, ou contraídas, como, por exemplo, se, o pra, o tá, né, que são palavras contraídas, abreviadas. A linguagem informal está sujeita a variações regionais, culturais e sociais, enquanto na linguagem formal nós precisamos ter um certo cuidado, né, porque nem sempre as palavras que nós utilizamos aqui na nossa região, elas são conhecidas na região norte, por exemplo, ou na região sudeste, ok? E o registro espontâneo também é pouco prestigiado. Essa questão de prestígio é o que nós falamos com relação à linguagem formal. A linguagem formal é a que é mais prestigiada, a pessoa que fala corretamente, de acordo com as gramáticas sociais, com as normas gramaticais, essas pessoas elas são mais prestigiadas. Ela tem uma linguagem formal, ela tem um prestígio maior na sociedade, mas isso é questão cultural mesmo. Situações de uso da linguagem informal. Em conversas cotidianas, eu já falei lá no comecinho, com parentes e amigos. Em mensagens de celular, você não precisa ficar obedecendo às regras gramaticais, às normas gramaticais. Em chat na internet. Bilhetes, quando você faz um bilhete para alguém. E ligações telefônicas para pessoas conhecidas também, você pode utilizar tranquilamente a linguagem informal, que não há nenhum equívoco aí. Agora eu tenho dois exemplos aqui para poder encerrar. Um exemplo de linguagem formal, olha só. Caros colaboradores, preciso informar que não mais faremos atendimentos aos sábados pela manhã. Solicitamos que os trabalhos sejam encerrados às sextas-feiras, no período da tarde, a fim de que não haja sobrecarga às segundas-feiras. Agradeço pela atenção. Cordialmente, Antonina Figueira, chefe do Departamento Pessoal. Inventei aqui esse comunicado. Como é de uma chefe do Departamento Pessoal, ela não vai poder utilizar palavras ali abreviadas, né? Tem que ser uma mensagem limpa, clara, para as pessoas entenderem, ok? Agora um exemplo de linguagem informal, olha só. Mãe, fui no mercadinho comprar 2 doces porque eu estava morrendo de vontade de comer doce de amendoim. Peguei R$ 2 que estava debaixo da santinha em cima da mesinha lá do teu quarto. Daqui a pouco eu volto. Assina, Dani. Ainda coloca essa aqui, né, que é a abreviatura que nós conhecemos de assinatura, que na verdade não fica complicado. Dani. Então, é um bilhete de uma filha aqui, ou de um filho, pode ser Daniel também, que eu criei, para a mãe dele, né, numa situação informal, deixou o bilhetinho ali para poder avisar ela, de repente ela estava na vizinha, ou estava no banheiro, ou em algum lugar assim,
E aí ele avisou num bilhetinho, né? E hoje geralmente é mais feito no celular e deixou ali. Então é uma linguagem informal, ok? Quaisquer dúvidas que vocês tiverem com relação a essas duas situações, vocês podem encaminhar mensagens para mim, né? Eu já coloquei lá, postei lá na plataforma do Moodle, o meu telefone. Vocês têm também o grupo, né, de WhatsApp, ok? Aqui para assistir um videozinho que fala sobre linguagem formal e informal e também para ler aqui um pequeno artigo sobre essas duas situações, ok? Essas formas de linguagem, tudo bem? Aqui são as referências, depois vocês podem conferir lá no material, que está encaminhado na plataforma do Moodle, ok? Eu agradeço pela atenção de vocês e agora eu vou explicar, né? Agradeço a atenção de vocês pela questão aqui dos slides. Agora eu vou explicar para vocês os exercícios, ok? São das atividades das aulas 5 e 6. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Isso aqui vai estar lá também no Moodle. Vocês podem ler daqui a pouco, tá? Na hora que eu postar. Achei que vai dar. Olha só, a primeira atividade é uma explicaçãozinha do que foi visto na aula de ontem, de quarta-feira, nos slides da aula de quarta-feira, tá bom? Ó, conforme vimos nos slides da aula 5, o feedback na comunicação é importantíssimo para garantir a interação entre as pessoas. No que diz respeito à comunicação empresarial, o feedback ganha força no sentido de melhorar as relações e desempenho no trabalho. Para que essa melhoria aconteça, não só o gestor precisa se organizar para que o feedback tenha efeito, como também os colaboradores precisam de engajamento e boa receptividade e aceitabilidade das propostas. Então, no material de ontem, eu coloquei até a parte do gestor, feedback e os gestores, ok? Está lá nos slides. Aí vocês podem ver qual é a postura do gestor, como que ele deve se preparar para encaminhar o feedback na empresa, ok? Agora aqui nesse exercício vocês vão fazer sobre o papel do funcionário nessa questão do feedback, ok? Como que vocês vão fazer? Ó? Aqui foi um breve comentário até onde eu li até agora, de onde eu li até agora. E daqui para baixo é o exercício em si. Ó. Leia o texto abaixo, extraído do artigo A Importância da Comunicação Organizacional Interna e dos Feedbacks Gerenciais, de Daiane Monique Lima de Barros e Nailton Santos de Matos, que eu peguei na internet. Em seguida, escreva com as suas palavras, está bem destacado aqui, que é com as suas palavras, não é para copiar, qual deve ser a postura de um colaborador de uma empresa no momento do feedback dado pelo gestor. Acho que ficou claro, né? Vocês vão ler esse textinho aqui, tem 5 parágrafos só, é bem pequeno, que está lá no artigo dessas duas pessoas aqui, da Daiane e do Nailton, que fala sobre o feedback e os funcionários. Então, você vai ler para poder ter uma noção de como deve ser a postura e o que deve o funcionário fazer quando o gestor estiver fazendo feedback, né? Dando feedback para ele durante o serviço, ok? Então, você vai ler isso daqui, e essas 12 linhas aqui embaixo são para você escrever tudo que você acha que deve ser a postura do funcionário no momento do feedback, que foi o que você estudou ontem, né, na aula de ontem, que eu encaminhei o material, e também tinha um videozinho lá para você assistir e uma leitura para você fazer, ok? Que corresponde a 3 horas das aulas de ontem, ok? Então, você vai fazer essa leitura aqui, mais uma complementação, e escrever aqui embaixo qual que deve ser a postura do funcionário no momento do feedback, ok? Esse exercício 1, essa atividade 1, é com relação à aula de ontem. Com relação à aula de hoje, que eu acabei de explicar aqui nos slides, que é sobre a questão das formas de linguagem, é o exercício 2, olha só. As sentenças abaixo referem-se a uma situação cotidiana em que você as comenta com algum amigo ou parente, conforme indicado em azul. Reescreva cada frase, transformando cada discurso para uma situação mais formal, falada com uma pessoa desconhecida ou que não seja do seu convívio social, conforme indicado em vermelho. Então, como que é esse exercício, gente? Deixa eu explicar. Ó, na letra A, falando com a sua vizinha, eu coloquei entre parênteses a situação em que você vai estar envolvido, ok? Falando para sua vizinha, você pode falar desse jeito, ó. Eu não sabia que naquela loja tratavam a gente como animal, ok? Essa é a sua fala com a vizinha. Tá aqui em azul.
tudo bem? Aqui em vermelho, você vai transformar essa fala. Por quê? Ó, falando, em vermelho está escrito, falando com o seu novo vizinho que acabou de se mudar. Então, o novo vizinho acabou de chegar perto da sua casa. Você não vai falar para ele, ele vai pedir uma orientação para você, por exemplo, né? Ah, onde que eu posso comprar algumas coisas, algumas roupas? Aí você vai chegar e falar para ele dessa forma, vai assustar o rapaz, ele nem te conhece ainda, ok? Então você vai reescrever essa fala aqui nessa uma linha e meia que tem aqui, ó, como se fosse falando para o seu novo vizinho, que é uma pessoa desconhecida. Então essa fala em preto, ela vai ter que se transformar em uma linguagem mais formal, ok? Aí você vai criar uma forma interessante de dizer para uma pessoa desconhecida o que você disse antes para sua vizinha que você já conhecia faz tempo. Acho que ficou claro, né? Olha a letra B, só dar mais esse exemplo aqui. Falando com o seu pai, eu coloquei em azul. Com o seu pai você pode falar isso, ó. Meu chefe parece um touro de tão bravo. Você falou de uma forma, de uma maneira informal para o seu pai. E aí você vai transformar essa frase como se você fosse falar com o seu novo professor, uma pessoa que você não conhece ainda. Ah, de repente, uma conversa lá na sala, o professor fez uma pergunta para você, perguntando, né, pedindo como que era lá no seu emprego. Aí você não vai dizer dessa forma, no primeiro dia de aula com um professor novo, né, meu chefe parece um touro de tão bravo. É uma situação informal. Ali naquele momento, não, você precisa alterar essa fala. Como que você vai trocar? Como que você vai transformar para uma linguagem mais formal? Ok? E assim são 10 frasezinhas para você fazer e praticando ali a alteração, né, da linguagem informal para a linguagem formal. Tudo bem? Quaisquer dúvidas, estou no celular. Vocês podem mandar mensagem para mim, pode mandar e-mail também, que eu estou respondendo, tá bom? Sem nenhum problema. Muito obrigado pela atenção. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima noite, dependendo do horário que vocês estão verificando aí. Tudo de bom para vocês.